Muito boa noite, este é o Jogo do Poder aqui de São Paulo, que vai ao ar para todo o Brasil, exceto as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, que tem o seu próprio Jogo do Poder. Hoje nós recebemos o governador de São Paulo, Alberto Goldman, que esse programa também está sendo gravado anterior ao dia 1º de janeiro, apesar de hoje ser dia 2 e você está assistindo, mas nós gravamos durante a semana. Então, neste momento, o senhor Alberto Goldman é governador de São Paulo e nós vamos conversar com ele para saber exatamente, poder fazer também um balanço do que foi esse seu governo desde abril para cá. Muito obrigado, governador. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Um político brasileiro uma vez disse que vice é melhor não tê-lo, não vê-lo e não sê-lo. No caso de sê-lo, vale a pena desde que seja do Serra, né? Porque haja vista o Kassab e o senhor que acabou sendo, de fato, o titular da pasta, do cargo. Eu acho que quando o vice tem uma relação boa, correta com o governador, evidentemente é muito mais fácil, né, ao governador. Ele pode deixar o cargo, ele pode viajar, ele pode cumprir compromissos externos, né? Então, é sempre diferente. Diferente quando você tem um vice que você trouxe de uma composição política meio esdrúxula, de repente as coisas não se dão bem, ele tem uma expectativa melhor, ele quer alguma coisa. Não, até porque eu, desde o primeiro dia, participei junto com o Serra da organização do governo e da elaboração dos programas do governo e do andamento de todo o governo. Acompanhei, nos 2 primeiros anos, eu era secretário, inclusive, de desenvolvimento, mas participava de todas as questões mais importantes do governo. Após 2 anos, o Geraldo Alckmin me substituiu, eu voltei à simples função do vice, mas tive mais participação ainda em todo o acompanhamento do governo Serra. Portanto, para mim foi fácil, quando ele saiu, deixou o governo em abril, para mim foi fácil dar continuidade com absoluta tranquilidade, como encerramos, né? O nosso período agora de governo realmente absolutamente tranquilos. Eu gostaria de fazer, durante o programa de hoje, uma análise do que foram esses 6 meses? 9 meses. 9 meses, perdão. Do seu governo. Antes, porém, eu queria fazer uma viagem no mundo político em geral. Por exemplo, quando o senhor fala assim de que a questão do vice é mais problemático quando a combinação entre partidos é obrigada por uma questão de eleição, o senhor acha que, por exemplo, no caso a nível nacional, essa combinação entre a presidente Dilma e o PMDB do Temer paira mais ou menos dentro desse fator de preocupação? É um bom exemplo, porque lá se fez uma arrumação. Na realidade, não há nenhuma relação, do ponto de vista programático, ideológico, político, entre os agrupamentos que estão em torno da Dilma, o PT e seus diversos PTs, e o PMDB em volta da direção do PMDB com seus diversos PMDBs. Cada um deles já é uma junção de pedaços, né? Na hora que você junta esses dois, certamente nós temos uma heterogeneidade muito grande. E eu acredito que isso vai ocasionar ruídos lá adiante, né? Eles não têm nenhuma relação, tanto é. A gente sabe, por exemplo, que o Lula não queria o Michel Temer como candidato a vice. E o PMDB acabou impondo, a maioria do PMDB que se organizou em torno dessa conquista da vice-presidência. E da conquista de espaços de poder, porque o que você vê lá na montagem do governo não é uma escolha das pessoas pela melhor qualidade delas. Você vê, na realidade, a escolha das pessoas pelas composições políticas que se fazem internamente. Algumas delas são pessoas de boa qualidade, que vão para o governo, mas, eventualmente, né,
Mas não é a regra, não é a regra. No caso dessa junção aí, é puramente, e faz essa pergunta, curioso, de repente no mundo político tem uma informação diferente aqui que eu saiba, é puramente por questão de tempo mesmo? Quer dizer, tudo gira em torno do horário eleitoral? Ou... No caso deles, sim. No caso deles, sim. Quer dizer, é tão importante o horário eleitoral? E infelizmente a legislação fez com que o horário eleitoral tivesse uma proporcionalidade em relação ao número de parlamentares, e você não pode sequer... você pode transmitir esse horário na hora que você faz uma coligação. Se você não fizer a coligação, você não tem esse horário. Então, há um partido que é pequeno, relativamente pequeno, do número de parlamentares, é o PT, foi, digamos assim, obrigado a aceitar uma composição desta forma para poder ampliar o seu tempo de televisão e mostrar uma candidata que era desconhecida no Brasil, né? Que começou absolutamente desconhecida no Brasil. Então, o tempo de televisão passou a ser, no caso específico da Dilma, passou a ser uma necessidade real mesmo e absoluta. Bem, aí falando ainda da questão de partidos, como é que fica o PSDB? Porque cada um agora tem uma teoria sobre o futuro do PSDB. Diminuiu, tem que refundar, já escutei muito essa palavra. Dentro do partido, o que é que se comenta? Que situação? Não tem que se refundar coisa nenhuma? Tem que se manter aí firme do jeito, trabalhando da forma como vinha trabalhando? Ou existe alguma determinação diferente? Se alguém diferente? definir claramente o que é refundar, talvez a gente possa até estar de acordo, porque é uma questão de expressão. Como é que você se expressa? O que é refundar? Eu não sei bem o que é refundar. Tem palavras que você conhece. São renovar, por exemplo, são palavras mais conhecidas. Definir claramente posições, ter uma posição bem transparente, você tem algo que você pode definir. Agora, a palavra refundar não tem muito significado. Refundar, fundar novamente, refundar seria fundar novamente. O que quer dizer isso? Eu não sei o que quer dizer. Então, o que é importante é que o PSDB, isso é mais ou menos um consenso entre todos nós, é que o PSDB ele tenha que definir com clareza as suas posições. Afinal de contas, o candidato José Serra teve 44% dos votos no país. E não é impunemente que se tem 44%. Perdeu 56%, mas tem 44%. É uma minoria que não é uma minoriazinha pequena, é uma minoriazinha expressiva que, entre os dois candidatos, preferia a candidatura do Serra. Então, nós temos um espaço muito grande para atuar e temos que exercer esse papel. Papel do quê? De oposição. Que tipo de oposição? Não precisa explicitar tipo. Oposição é oposição. Oposição é aquele que vai lá buscar claramente o que o governo está fazendo e vai analisar o que o governo está fazendo e não vai aprovar simplesmente sem mais as medidas do governo, vai analisá-las e deve aprová-las quando achar que elas são corretas. E deve rejeitá-las, mas com toda firmeza, clareza, quando elas acham que não são corretas. O senhor acha que faltou essa firmeza, clareza, lá atrás, na questão do mensalão, onde a oposição, então, teve uma boa oportunidade de enfraquecer o presidente Lula? Não é na questão do mensalão especificamente, porque o mensalão já foi consequência, você conseguir constituir a CPI do mensalão. Eu era líder do PSDB naquele momento, lá na Câmara. Eu sei o que é que foi difícil, como é que o governo atuou em cima dos parlamentares para retirar as assinaturas que os parlamentares tinham feito para a CPI, onde você tem que ter no mínimo 1/3 de assinaturas. Então, você conseguiu 1/3, o governo ia lá e tirava assinaturas. Eu, para conseguir chegar àquele 1/3 por tivemos 172 assinaturas, quando precisaria no mínimo de 172, porque até o horário limite de apresentação das assinaturas, eu tinha guardado aqui no bolso 10 assinaturas e não mostrei a ninguém. Quando chegou na hora de bater o sino final, eu entreguei as 10 assinaturas e eles foram pegos de surpresa, não tiveram tempo de conseguir tirar mais assinaturas que já estavam naquela lista e, portanto, acabaram ficando com 172 assinaturas. Então é conversa quando se fala que, olha, o PSDB perdeu uma grande oportunidade, ou então que se diz muito... Não, mas de fato,
de fato, se você pegar depois dos 4 primeiros anos. Os 4 primeiros anos, eu acho que nós atuamos muito fortemente. Desde o caso Valdomiro Diniz, que é aquele que foi pego pedindo propina, foi filmado, pego, e que está até hoje andando belo e faceiro por aí. Até hoje não foi julgado. Passando por tudo aquilo que ocorreu nos 4 primeiros anos, nós tivemos uma atuação muito forte. Nos 4 seguintes anos, eu acho que tivemos uma posição mais frágil. O Lula se fortaleceu, a conjuntura econômica o favoreceu internacionalmente, as condições melhoraram, ele se fortaleceu e nós tivemos dificuldade e inibição, provavelmente, fragilidade mesmo nossa, de enfrentar um nome... Inibido com os números, né? Favoráveis ao outro também. Provavelmente, até inibido até hoje nós estamos, de certa forma, até hoje. Que nós vemos um presidente da República falando todos os dias, até o último minuto, falando o que quer, né? E falando as besteiras que quiser falar, porque ele pode falar qualquer coisa, vira verdade, tudo que ele fala é uma verdade aparente, não é para mim, não é para muitos, mas ainda, infelizmente, é para uma boa parte da população. Vamos continuar essa conversa depois desse breve intervalo comercial. Fiquem ligados, nós estamos recebendo aqui o governador de São Paulo. Tá? Até daqui a pouco.